Graças a Deus, por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor, Ele tem nos dado vitória. Pastor Afonso, aqui do bairro de Plataforma, Salvador, Bahia, passando aqui nesta manhã para te desejar uma segunda-feira de paz, uma segunda-feira de livramento, que o nosso bom Deus nos guarde, tanto quanto na entrada, tanto quanto na saída. Quero agradecer a você, meu amigo, minha amiga, que tem nos acompanhado aqui no canal Podcast Resiliência. Eu sou muito grato pela sua companhia. Sou muito grato pelos novos inscritos, vocês que se inscreveram recentemente, a todos os inscritos, seja bem-vindo, muito obrigado por esse privilégio, por esta honra, muito obrigado. E também você que saiu para se divertir, estamos no período do carnaval, você que viajou, aproveitou esse período de férias, feriado prolongado, assim como o nosso bom Deus te levou em paz, possa te trazer em paz, debaixo de livramento, debaixo das tuas misericórdias. Quero também agradecer a você que tem orado pela vida da nossa irmã Kel, pela vida do nosso irmão Paulo. Continue orando, não só por eles, mas por todos aqueles que se encontram enfermos e debilitados. Um abraço à nossa irmã Lindinalva, que é a nossa comentarista oficial, ao seu esposo Herbert, também a Guinha. Um abraço a todos vocês. Em breve, após o carnaval, estaremos retornando com o nosso podcast. Um abraço a todos os convidados desde já e estamos aqui para fazer a obra do Senhor, estamos aqui para falar do amor dele e ele tem cuidado de nós. Você sabia que Deus ele tem cuidado de você? Sim, Deus ele tem cuidado de você. A situação poderia estar mais crítica, mas se não for a mão de Deus, ora diga Israel, com certeza nós já seremos destruídos. Mas sem perca de tempo, eu gostaria de trazer uma palavra do coração de Deus para o meu e para o seu coração. Você sabia? Deus, ele fala conosco todo dia? Sim, Deus fala comigo, Deus fala com você todo momento, a toda hora. Porém, as dificuldades, as lutas, as inquietações não têm deixado que possamos ouvir a voz de Deus. Mas agora, Deus vai falar e nós ouviremos. Não saia daí, não mude o vídeo não, Deus tem uma palavra para você. Oremos. Maravilhoso Deus e eterno Pai, nesse momento, Pai amado, Pai querido, eu me coloco em Tua presença, eu me coloco diante de Ti para falar do Teu amor, para falar da Tua graça e da Tua misericórdia. Usa meus lábios pela Tua bondade e pelo Teu amor. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Livro de 1 Reis, capítulo 16, versículo 19. 1 de Reis, 16, 29. Amém. Que diz assim. 1 de Reis, 16, versículo 29, diz assim. A epígrafe diz: Acabe reina e casa com Jezabel. E Acabe, filho de Oni, começou a reinar sobre Israel no ano 38º de Asa, rei de Judá. E reinou Acabe, filho de Oni, sobre Israel, em Samaria 22 anos. E fez Acabe, filho de Oni, o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. Sucedeu que, como se fora coisa leve andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, ainda tomou por mulher a Jezabel, filha
Etibaal, rei do Sidônio, e foi e serviu a Baal e se encurvou diante dele. Irmãos, nós estamos diante de uma passagem, eu gosto muito de quando se divide os reinos ali, eu gosto muito de acompanhar, né, de ler essa passagem. Irmão, quando os reinos se dividem ali no reinado de Roboão, né, com a guerra com Jeroboão, a partir dali começa uma sucessão de quebra de dinastia, principalmente no reinado de Israel. Quebra de dinastia, o que é isso? A dinastia é um rei passar o reinado para o filho. Quando o rei passa o reinado para o filho, ali é a primeira dinastia até que ele passe para o seu neto e aí vai. Mas quando toda a família morre, acaba-se a dinastia e passa agora para a segunda dinastia, ou seja, aquela família, né, que foi até o neto morreu, aí começa uma nova dinastia. E a gente via isso muito, nós vemos isso muito no Antigo Testamento, quando se divide o reino. Era uma matança por causa de trono tamanha. Era uma matança tamanha. E Baasa, Orim mata Baasa para sentar no trono e 7 dias reina. E Orim, o pai de Acabe, ele era general, era um chefe do exército e estava em guerra. Enquanto isso, Zirim ele está matando a família real para sentar no trono. Zirim, né? Se eu falei Acabe, se eu falei Oni, eu me equivoquei. É Zirim. Zirim, ele mata a família real e senta no trono. Porém, ao invés dele estar na guerra, preocupado em defender a nação, ele estava preocupado em trono, na cadeira. Isso acontece muito no nosso meio, infelizmente. E quando ele mata a família real, ele se tranca no palácio, se auto-coloca como rei. Só que na guerra, Oni, o pai de Acabe, está vencendo a guerra. E quando ele vence a guerra, o povo chega a notícia que Zirim matou a família real e se colocou como rei. Só que lá na guerra o povo começa a gritar: é Oni que é o nosso rei. É Oni que é o nosso rei. E o pai de Acabe, a partir dali, passa a reinar sobre Israel. Zirim, no desespero, se mata, né? Que ele sabia que o exército todo amava Oni, e ele se mata. E Oni, ele vai agora reinar, o pai de Acabe. E o reinado de Oni é um reinado de diplomacia, de aliança. Porém, ele vai atropelar esse tipo de diplomacia, ele vai atropelar esse tipo de aliança, porque o povo de Deus não era para fazer aliança, não era com qualquer povo que o povo de Deus deveria fazer aliança. Não deve fazer aliança. Deus deixou isso através de Moisés, que ele não deveria fazer aliança com outros povos. Mas Oni entendia que quanto mais aliança, menos guerras. É aí que ele, de uma forma diplomática, porque havia muita guerra, havia uma hostilidade grande entre os fenícios, né, os da terra de Etibaal, que era o pai de Jezabel, com Israel. Então Oni achou por bem fazer essa aliança diplomática para aliviar essas hostilidades, esse sentimento de guerra. É aí que entra em cena o seu filho Acabe e entra em cena Jezabel. Jezabel é filha do rei da Fenícia, é filha de Etibaal.
E Etibaal agora é um certo amigo do pai de Acabe. É através desta amizade que os filhos se conhecem. É através desse relacionamento que Acabe vai conhecer Jezabel. E o texto ao qual nós lemos diz que Acabe foi um dos piores reis de Israel, bem pior daqueles que ele sucedeu. E por fim, a Bíblia diz que por fim, ainda para piorar, ele casou com Jezabel. E ao casar com Jezabel, irmãos, ele poderia casar, um exemplo. Mas observe, ele casou com Jezabel. Eu vejo tantos casamentos aí que a pessoa não é cristã e se converte através da pessoa que é crente. O bom é não se prender a julgo desigual. O certo é esse. Quando ele casa com Jezabel, ele ainda levanta altares para o rei, para o Deus de Jezabel, que é Baal. A mulher converteu o coração do rei de Israel, que agora era Acabe. Sucedeu seu pai. Quando ele sucede a seu pai, ele casa com Jezabel. E quando ele casa, que ele começa a ter esse relacionamento, Acabe era um tipo de ser humano maleável, que ele se adaptava a tudo que era tipo de ambiente, e isso é o pior pecado que se pode existir. Quando ele casa com Jezabel, ela consegue ganhar ele. Ao invés dele que era crente, vamos falar logo lá na linguagem literal, que ele era evangélico, conhecia os princípios de Deus. Ao invés dele ganhar Jezabel para Deus, foi Jezabel que ganhou ele para Baal. O que eu quero dizer, meus queridos que me ouvem nesta manhã e que há de me ouvir, nós não nascemos para ser influenciados. Nós nascemos para sermos influenciadores. Nós não fomos chamados por Deus para sermos influenciados, mas para influenciar. Quantos hoje se encontram hoje no carnaval e a desculpa foi que caiu em tentação que o colega chamou, fez a cabeça dele. Em outras palavras, ele foi influenciado. Alguém influenciou ele. E por que ele não influenciou a pessoa que chamou ele? Nós não fomos chamados para ser influenciados, mas para influenciar. Nós não fomos chamados para ser ganho, mas para ganhar. Ganhar as pessoas para os princípios de Deus. Ganhar as pessoas para os estatutos de Deus, para o evangelho, para a salvação. Acabe, ele vai cometer um dos maiores pecados. A influência que Jezabel teve sobre a vida dele ao ponto dele levantar altar para se encurvar a Baal. Uma pessoa que nasceu ouvindo das maravilhas de Deus, ouvindo que Deus abriu o mar vermelho, que eles passaram com pés enxutos. Uma pessoa que ouviu que existia um Deus que cuidava, que livrava, que alimentou 40 anos no deserto, mandando maná. E agora ele simplesmente deixa uma pecadora, deixa uma pessoa sem princípio. Vou falar no literal, pessoas baixas, pessoas que não têm freio nas línguas, que têm palavras torpes, pessoas de práticas nojentas, pessoas de práticas
insuportável aos olhos de Deus, prostituição, pessoas que de 9 palavras que saem da boca, de 10 palavras, 9 são palavrões. Como é que pode um cristão, alguém que já teve uma experiência com Deus, ser deixado, ser levado por pessoas sem princípios, pessoas que zombam da nossa crença, pessoas que desdenham da nossa crença, que maneiam com a cabeça, nos desfavorecendo. Teve agora mesmo, vou pegar um gancho, porque eu li no noticiário, a deputada Damares está revoltada. O governador, se eu não me engano, o Zema, está indignado, vai abrir um processo de uma escola de samba aí, zombando dos evangélicos. Nós somos conservadores de princípios morais. Nós somos conservadores da família, do bem-estar da família, do bem-estar humano. Eles colocaram nós como conservadores dentro de uma lata de conserva. Na escola de samba aí, eu vou olhar depois. Zombando, colocando o ex-presidente Bolsonaro, botaram uma ala de Bozo para difamar pessoas ímpias que querem destruir a nossa imagem, que difamam a nossa imagem. E eu vou me deixar ser levado para ir atrás de um trio, depois de conhecer o Deus que me livrou, que nos livra, que nos guarda, que nos abençoa. Deixar ser influenciado por ilusões de tambores, músicas que se toca todos os dias nas rádios. A diferença é que tem um bocado de pessoas pulando. Eu sei que estão cegas. Eu sei que o diabo cegou para que a luz do evangelho não chegue até eles. Pessoas iludidas. Vai de um circuito até o outro, da Barra Rodina, chega lá, ganha o quê? Aí chega lá suado um para o outro, nos divertimos. Alegria ilusória, alegria transitória, alegria que vai e vem. Só Deus sabe o coração da metade, ou seja, mais da metade das pessoas que pularam na quarta-feira de cinza. Eu já quero fazer um balanço aqui, vou me precipitar no balanço de quarta-feira. Noivado destruídos, casamento destruídos, pessoas cicatrizadas, pessoas enfermas, contaminadas com doenças DST, sexualmente transmissíveis. E muitos crentes, vou falar assim, muitos, infelizmente tem que falar isso, porque teve crente que se desviou. Teve muitas pessoas que se deixaram ser influenciados. Mas o perdão é acessível. Jesus disse para a mulher, Jesus disse para muitos, vai e não peques mais. Não se deixe ser influenciado, mas vamos influenciar. Nós nascemos para influenciar, não para sermos influenciados. Que Deus abençoe com esta palavra. E você que ainda hoje é segunda-feira, ainda faltam 3 dias e meio, 2 dias e meio praticamente, que ainda tem um tal do arrastão aqui em Salvador. Você que o coração tá aí, novo convertido, se converteu há tem uns 4, 5 meses, 2 meses, uma semana, tá aí com o coração, não se deixe ser influenciado. Resista, sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Que o Espírito Santo aplique melhor esta palavra em nossos corações. Você nasceu para influenciar, não para ser influenciado. Que Deus abençoe. Fica com Deus.